Naquele tempo atrás, né, milênios atrás, quando ainda não tínhamos o nosso Jesus Cristo preso, né, morto numa cruz ali como um sacrifício vivo em prol dos nossos pecados, o que se utilizavam eram justamente animais, né? Cordeirinhos, ovelhinhas, bodes, bois, que eram mortos, colocados lá no altar, e aquela oferta tinha alguns significados. Um primeiro significado dela era uma oferta de expiação de pecados, ou seja, eu pequei, eu pego aqui uma oferta, coloco lá junto ao sacerdote, esse bicho, há um derramamento de sangue, e por causa disso, aquele meu pecado está pago naquele animal que derramou sangue com o sacerdote no lugar santo. Era basicamente isso. Existiam ofertas de manjares, né? Existiam ofertas voluntárias, existiam ofertas onde o povo realmente se alegrava tanto em fazer, ia lá o sumo sacerdote e faziam essas ofertas. Com a chegada e o grande ministério de Jesus Cristo aqui na terra, todos esses sacrifícios foram idealizados na pessoa de Jesus. Jesus paga por todos os sacrifícios hoje do homem, mas também nos ensina, não é à toa que lemos lá no Antigo Testamento, essa palavra é viva. Primeiro porque quem escuta, quem aprende aí na escola bíblica, sabe que quando você vê na Bíblia escrito, o Senhor disse, a partir daquele momento, são palavras que você tem que guardar no teu coração, que é a voz de Deus na tua vida. E ali no Antigo Testamento, no livro de Levíticos, existe um momento onde eles entregam essas ofertas e dízimos com o significado. E é justamente esse significado que a gente vai ler aqui e entender melhor. Abram comigo, capítulo 1 de Levíticos. Olhem só o ritual que existia na época, depois eu vou mostrar aqui para vocês. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse, versículo 2, a voz de Deus falando: fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho, sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito o favor dele, para a sua expiação. Verso 5. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue, e os aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Vamos entender, gente, porque está acontecendo um ritual aqui poderosíssimo há milênios atrás e que hoje a gente testifica na pessoa de Jesus. O povo, né, na pessoa de Moisés, Deus falava a Moisés e aí Deus diz ao povo isso, exatamente tudo que a gente leu. Diga que o povo traga ofertas, sim, tragam ofertas aqui no tabernáculo, ordenança, que tragam. E quando trouxerem, né, naquela época, gados tinham valores, né, novilhos ali você vê, Deus fala sem defeito, né? Quando trouxerem, vamos lá, filhinha aqui, quando trouxerem, você colocará a mão sobre esse animal
certo? E a partir desse momento, essa oferta será aceita dentro do tabernáculo. Então peguei aqui o novilhozinho, coloquei, vamos imaginar que isso aqui fosse, né, um tabernáculo ali, um altar. Coloquei. Os sacerdotes faziam todo o trabalho de matar o bichinho, tirar o sangue do bichinho e ainda fazer os pedacinhos do bichinho, olha só. O sacerdote pegava, aspergia o sangue em volta do altar. Então, eu estou pegando aqui o sangue derramado desse bicho e estou botando aqui em volta do altar. Porque o sangue, nesse caso, que era uma oferta de expiação, o sangue absorveria, que é a vida, né? Ou seja, ali o bichinho já está morto, então ele foi consumado. O sacerdote está ali aspergindo nesse altar, separando todos os pedacinhos do bichinho para que levasse a lenha, o holocausto, que era onde se preparava a lenha, o fogo, pegava esses pedacinhos aqui, colocava lá, e o detalhe, algumas partes, né? A gordura sempre do Senhor e mais algumas outras partes aqui. Colocava lá, esse fogo queimava essa carne desse bichinho, e segundo a palavra, no versículo 9, as entranhas, as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Aí você vê, a partir do momento da queima da gordura do bichinho, o que subia de cheiro agradável ao Senhor. Ou seja, era uma oferta de expiação de pecado. Eu tenho um pecado, eu entrego uma oferta, Deus aceita a minha oferta e essa oferta sobe como aroma agradável ao Senhor, porque hoje eu estou reconciliado com Deus. Graças a Deus temos o nosso Jesus hoje, que fez todo esse papel, esse rito que vocês viram que é um rito um pouco interessante, mas são coisas do Antigo Testamento. Acontece que, você vê, saiu da boca de Deus, foi Deus que fala, não foi Moisés que está inventando, é o próprio Deus falando como que são as coisas. Então, a gente, em 2025, lendo essas histórias do passado, começa a entender um pouco mais de Deus. Meu Deus, o Senhor realmente nos ensina que se entregarmos ofertas, eu não posso entregar uma oferta onde eu tenho algum defeito, né? Alguém leve ali um bichinho com um defeito e entregue. Não posso fazer isso, Pai. Eu tenho que entregar a minha primícia, eu tenho que entregar a minha primícia. Eu tenho que entregar o melhor, eu tenho que entregar o melhor. Eu tenho que entregar, Pai, algo que chegue ao ponto do Senhor se agradar. Eu tenho que fazer isso, Pai. Nós, como filhos, e filhos que já presentearam o seu pai, a sua mãe, o seu tio, alguma pessoa que cuidou da sua vida, naquele momento onde você tem esse ato de presentear, de fazer, de dar, o máximo ponto da gente chegar nisso é quando a pessoa se agrada, às vezes não pelo presente em si, mas se agrada pelo ato de você ter feito. O nosso Senhor Deus, Ele está olhando corações. Ele está olhando, não tem um caixa econômico aqui com uma calculadora botando valor. Ele está olhando corações. O que importa para o Senhor são corações. Aqui a gente vê o povo de Israel seguindo esse rito milenar lá da tradição judaica, mas sabemos que o Deus permanece o mesmo, não muda. Sabemos que hoje já temos esse sacrifício feito, mas os corações, isso importa para o Senhor. A forma, a maneira onde a gente chega no altar, a maneira onde a gente chega perante o Deus Todo-Poderoso, com o que, meu Deus? O que podemos entregar? Quando a gente fala, eu entrego a minha vida, o que da minha vida? São os meus serviços? São os meus talentos, como a gente cantou hoje? Mas é o que, Pai? Aonde está o meu coração nisso, Senhor? Já vivi 30, 40, 50, 60, 70 anos, mas aonde está o marco da minha vida de eu ter feito esse tipo de entrega, Pai? Essa é a reflexão para nós. Deus está olhando corações.
E momentos importantes como esse, de ofertas e dízimos, são momentos assim, onde, como a gente se imaginasse, todos os corações aqui, alguns vermelhão, outros marronzinhos, outros mais escuros, outros... E o Deus ali só esperando esse ato para purificar, para trazer o filho aqui, para ele entender as intenções do seu filho. Nossa, é um filho que me ama, é um filho que, meu Deus, está mais do que endividado, está mais do que isso, mas é um filho que fez isso. É inacreditável ele ter tomado esse ato. Não que Deus duvidasse, né? Mas é como se a gente fosse inesperado. Situações ou atitudes como essa desse filho, mas atitudes positivas, né? E não atitudes onde talvez Deus está olhando os corações, onde Ele mais espera que esse filho sempre me amou, sempre fez alguma coisa, e esse filho não chega junto. Quantas vezes não passamos por isso? Eu me incluo nessa. Mas que possamos nesse exato momento, à luz dessa palavra, saber que o importante para Deus nesse momento é enxergar exatamente essa luta que está tendo agora na nossa mente entre eu fazer ou não fazer, agir ou não agir, separar o melhor que eu tenho aqui ou seguir a normalidade ou também nem fazer. Essa luta que eu estou vendo aqui, que amanhã eu tenho conta para pagar, é justamente um momento, ele é muito precioso esse momento, porque é a luta, a batalha espiritual está aí. Muitas bênçãos em 2025, elas já estão liberadas. Acontece que existe a batalha, que é o meio de campo ali, você já startou, você já foi habilitado, você já se habilitou em 2025, essa bênção é tua. O meio de campo para você alcançar é o processo. E esse processo ele é munido de atitudes. Atitudes que vão subindo escada, né? 1 degrau, 2 degraus, até chegarmos a um nível de intimidade com Deus, onde quando a gente estiver lá no topo, lá em cima, nossa, meu Deus, na verdade, o que mais me importa é eu estar aqui perto, Pai. Agora eu entendo aqueles dias, daqueles momentos onde eu tive esse tipo de atitude, o quanto eu fui habilitado no mundo espiritual, Pai, para chegar exatamente onde o Senhor quer que eu chegue. Moisés aqui, nesses relatos aqui, ele fala, meu Deus, uma coisa eu te peço, Pai, me revela aqui onde a gente tem que ir, tem que voltar, tem que subir o Sinai, não ir, seguir com o tabernáculo. Mas Deus não responde ele. Então ele parte para uma segunda oração ali. Meu Deus, só não me deixe fazer algo que não seja a tua vontade. Que eu não siga segundo as minhas atitudes, mas segundo a tua vontade, Pai. Mostra-me a tua glória. É isso onde eu quero chegar. É esse nível, Pai. Que aí eu vou entender tudo na minha vida. Vou entender por que algumas coisas andaram, porque algumas coisas foram rápidas, outras coisas demoraram. Meu Deus, eu vou entender tudo e vou conseguir lutar, mas lutar em batalhas específicas espiritualmente. Ofertas e dízimos, eu digo, é uma das. Existem muitas batalhas travadas na nossa vida, onde a gente começa a seguir em oração cessante com Deus, pedidos com Deus, em batalha espiritual por pessoas, por famílias, pedindo habilitações espirituais para que a gente possa profetizar, curar pessoas, mas o campo da oração, do jejum, das entregas, isso faz parte desse processo, um dos. Então aproveitem, e eu digo a palavra correta, aproveitem esse momento para fazer com que o Senhor de fato enxerga a sinceridade e a verdade que está no meu coração perante a casa do Senhor, perante o crescimento da obra do Evangelho na cidade de Nova Iguaçu, em Copacabana e também para o mundo, porque estamos também na internet. Então aproveitem esse momento para fazerem essa entrega, essa oferta, esse dízimo. Quem estiver dizimando, vem aqui à frente para a gente orar também. Quem dizimou durante a semana, online vai aparecer também um card aí para vocês verem. E façam isso com tudo, com sinceridade de coração,
voluntariamente e porque você ama ao Senhor e se vê já desprendido de muitas coisas aqui na terra. Se não tiver nenhum desses pontos, o amor principalmente, não faça, porque é como se não entendesse. Mas se você compreende, faz, para a obra e para o crescimento da casa do Senhor aqui na terra. Amém?